Fala rapaziada, jovem tranquiliza, aqui quem fala Billy Sampel, e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês rapidão lá, pelo menos 100 enrolações, os níveis de cada preparador com as nomenclaturas inventadas por mim, que inclusive você pode concordar ou discordar nos comentários abaixo. E como é que vai funcionar? É como se cada preparador atingisse uma espécie de ranking de acordo com os itens que ele possui, o conhecimento e também as habilidades. Então vamos lá. O primeiro nível é o nível manada, ou seja, é aquela pessoa que ela não tem nenhum tipo de clareza em relação aos itens que ela possui. Ela sai sem nenhum tipo de preparação ou planejamento em relação a essa categoria. É aquela pessoa que ela não está preocupada em nenhum tipo de antecipação. Eu vou contar uma história para poder explicar melhor. Isso já aconteceu já faz algum tempo. Eu tive um cliente que nós combinamos de um dia fazer uma visita técnica num lugar remoto em São Paulo. O cara tinha que pegar a estrada de terra e tal. Esse dia estava marcado já com uma certa antecedência. E ele foi me buscar, nós fomos com o carro dele. Ele tinha uma SUV, nem me lembro qual que era, mas era um carro do tipo grandão. Aí beleza, eu reparei o seguinte. O tanque de combustível dele estava na metade. O celular, a carga da bateria do celular também estava na metade e ele não tinha carregador. Ele estava com uma bermuda de surf, sem bolso, e tênis, e uma regata, acho. E a carteira dele era uma zona total, era tipo cheio de papelzinho, de cartão de visita. Era que quando você abria a carteira, ele tinha que procurar algum item, algum cartão para poder pagar alguma comida, ou coisa, enfim. E ele deixava a carteira assim na porta do carro. E nós chegamos nesse lugar remoto, a gente começou a reparar que o sinal de celular não pegava muito bem. Lugar assim, ambiente de fazenda, sabe? Que você vê cerca, você vê pasto. E ele estava com esses itens. Ele não tinha uma água no carro, ele não tinha um sinal, ele não tinha como carregar. Só que eu estava com o meu EDC. Então aconteceram algumas situações corriqueiras que eu tive como contactar amigos. Teve um momento também que um monte de galho enroscou no pneu do carro dele. Eu tinha um multitool para poder cortar e aliviar ali aquele pneu, aquele monte de galho que estava enroscado. Então, isso é o que eu considero o nível manada. É uma pessoa que ela não se planejou minimamente para ter os itens consigo. Então, o nível manada nada mais é que uma pessoa carrega os seus itens de EDC, mas ela não faz a menor ideia do que seja EDC. Porque se a partir do momento que ela tem a clareza e faz um planejamento mínimo, é aí que rola um divisor de águas, que ela iria para o nível 1. A partir do momento que sabe que é um EDC, ela começa a planejar os itens que ela tem, é onde eu considero o nível 1. Por que isso? A mente do preparador, ele sempre antecipa qualquer situação. Ela pode ser uma situação pós-apocalíptica ou até mesmo com apertar um parafuso. Então, a partir desse momento, o nível 1 é a clareza que você teria em você pelo menos considerar os itens que você carrega consigo, que é seu EDC corporal. Então o nível 1 seria o seu EDC, a sua clareza, o seu EDC planejado corporal. Então, eu tenho aqui um roteirinho, são itens que fazem sentido para você na sua realidade, no cenário que você está. Alguns itens comuns eu vou deixar inclusive na descrição aqui desse vídeo. Um canivete, uma faca, uma lanterna pequena, uma carteira funcional, álcool em gel, um mini kit de remédios e uma multitool. Esses são alguns itens que eles abrangem uma quantidade enorme de cenários. Então, por isso que eles são comuns. Agora, o que eu considero o nível 2 de um preparador? Seria o nível 1 mais uma mochila de EDC. Então, eu tenho o meu EDC corporal, eu tenho os itens, eu tenho clareza dos itens que eu carrego de acordo com o meu cenário, e eu também tenho uma mochila que expande esses itens. Quais são os itens comuns de se levar numa mochila? É um kit básico de primeiros socorros, ferramentas adicionais, garrafa d'água, aquelas barrinhas de comida, de cereal, uma roupa extra e um kit de higiene pessoal. Então, a gente chega no nível 3. Então, que nada mais é a soma do nível 1 mais o nível 2 e aquela pessoa que tem, no mínimo, uma BOB completa 72 horas. E também, essa pessoa, ela tem algumas características já no nível 3. Ela já sabe usar uma arma de fogo, ou pelo menos tem uma, ou no mínimo uma ferramenta de defesa, pode ser uma balestra, mas ela tem alguma ferramenta de defesa considerável. De preferência uma arma de fogo, e ela sabe no mínimo manusear essa arma de fogo.
Então, o nível 3, provavelmente ela já vai ter conhecimento em rádio, em ferramentas, e também ela até fala uma segunda língua, isso é importante em muitas situações. Essa pessoa, ela também tem rotas e pontos estratégicos mapeados da sua região, e roupas com multifunções. Por exemplo, um tênis antiperfúrio à prova d'água, uma calça que é resistente à abrasão, uma jaqueta impermeável. E isso é muito legal porque a Wolf Attack ela tem muito, a Invictus também. Bom, chegamos no nível 4. O nível 4 também nada mais é que a soma do 1, 2 e o 3, e é aquela pessoa que ela também se preocupa com a quantidade de estoque de mantimentos que ela vai ter. Então essa pessoa, nível 4, ela vai ter um estoque de água, comida e medicamentos pelo menos um mês. Eu vejo o canal grande aí falando que é pelo menos 3 meses, tá? Mas eu sei que pelo menos eu considero um mês de estoque desses mantimentos. Aí essa pessoa no nível 4, ela também já começa a pensar em equipamentos off-grid. Isso é uma coisa que eu tô até obcecado por isso. E são equipamentos que eles não dependem de um sistema para funcionar. Ou seja, ele é autossuficiente. Então o que a gente vai ter de exemplo? Filtro e purificador de água, vários tipos de rádio. O pessoal está muito falando agora do LoRa, que é aquele equipamento que você consegue mandar texto, como se fosse o WhatsApp, por via rádio. Isso está sendo muito legal e muitos preparadores estão fazendo isso. O canal grande está mostrando sobre isso aí. Estação de energia, como a Bluetooth, o EcoFlow, isso logo eu compro para minha casa. E alguns lugares também tem gerador a gasolina. Aí, nesse caso, é ter conhecimento com um curso de tiro e também um curso de primeiros socorros. E por último, e não menos importante, é ter um veículo preparado. Pode ser um carro, pode ser uma moto, pode ser até uma bike. Mas é um veículo que está pensado, preparado, com mente de preparador. E finalmente, a gente chega no nível 5, que é o nível máximo da preparação que eu considero, que eu chamei carinhosamente de Intergalactic Advanced Ultra Mega Power Damage Plus. Eu, quando escrevi esse roteiro, inclusive, eu pedi para uma inteligência artificial me ajudar a estruturar melhor cada categoria. E foi engraçado porque ele entendeu o meu sarcasmo nesse nome. É só um adendo. Então vamos lá. O que o nível 5 ele engloba? Ele pega até o nível 4 e mais 2 grandes pilares. Eu tenho o primeiro pilar da preparação incrível, com equipamentos off-grid, com veículo, com arma, com equipamento, com estoque. Depois eu tenho outro pilar que é da saúde e o terceiro do financeiro. No pilar da saúde, eu considero que um preparador ele tem que, no mínimo, fazer alguns exercícios físicos por semana, nem que seja uma caminhada leve. De preferência, uma academia, no mínimo, eu mesmo faço de 1 a 2 vezes por semana, não faço muito. Mas um preparador ele não pode ser sedentário. Esse preparador ele tem que evitar qualquer tipo de vício, principalmente de drogas. Em relação ao cigarro, eu tenho um vídeo antigo que eu falo de como que eu consegui parar de fumar. E também evitar aquela cervejinha, né? Eu sei que ninguém é de ferro, que você provavelmente vai estar se esperneando se eu falar para você parar de beber. Mas o meu ponto aqui não é ser aquele cara certinho, não. É só para você não extrapolar. Você ter uma consciência, você não abusar desse tipo de consumo. E terceiro, é você ter uma alimentação consciente. E de novo, ninguém é de ferro. Não é para você cortar o salgadinho, não. É para você pelo menos evitar a porcariada. Você evitar a fritura, evitar muito açúcar, muito sal. Isso vai fazer com que você se torne um preparador de nível 5. E o terceiro e último pilar é o financeiro. Por que isso? Porque a saúde financeira, ela te traz paz de espírito. Então, o que eu considero a parte financeira? É você, no mínimo, você ter organização das contas da sua casa. Então, a primeira parte da saúde financeira é você ter uma renda passiva. Ah, como é que eu faço isso? Você precisa ter conhecimento, você saber o que é uma ação, o que é um FII, o que é um estoque, o que é um rate, o que é reserva de emergência. Você precisa saber sobre essas coisas para que você possa garantir o seu futuro. Isso são investimentos a longo prazo. Eu fiz um curso, é no meu cliente, na verdade, ele chama Matheus Nogueira. Ele tem um infoproduto, ele tem um curso que, na minha opinião, é o melhor. Eu recomendo. Depois que eu fiz esse curso, a minha mentalidade em relação ao dinheiro mudou. E eu recomendo que você faça o mesmo. Eu não ganho nenhum tipo de dinheiro em relação a divulgar o curso dele, mas para mim fez toda a diferença em ter conhecimento
do que se trata isso. Eu mal sabia o que era uma ação. Hoje eu consigo investir na bolsa. E a longo prazo isso está me trazendo frutos para eu ter uma renda passiva no futuro. E por último, você ter uma reserva de emergência. É um dinheiro separado que qualquer dor de barriga financeira que acontecer, você tem de onde você tirar para você não mexer nos seus investimentos normais, digamos assim. Então, essas são as minhas considerações, os 5 níveis do preparador. E eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você, para que você possa ter mais clareza na sua preparação. Agora fala para mim, que nível que você está e qual nível você quer chegar? E uma última pergunta, qual nível você acha que eu estou? Hoje preparado, um amanhã mais forte.